A maioria das pessoas não é pobre porque faz escolhas ruins. Elas são pobres porque fazem escolhas que parecem inteligentes, mas não são. São hábitos que soam racionais, maduros, até respeitáveis, porém destroem lentamente qualquer chance real de prosperidade. E o pior é que quase todos esses hábitos são ensinados pela própria classe média, repetidos geração após geração, como se fossem sabedoria. Existe um hábito que parece inteligente, sensato e maduro, mas que lentamente destrói qualquer possibilidade de prosperidade. O hábito do conforto disfarçado de prudência. A maioria das pessoas acredita que prosperidade nasce da estabilidade. Acreditam que o caminho certo é evitar riscos, manter o que já conquistaram, seguir o que é seguro e não comprometer o pouco que possuem. Esse comportamento parece prudência, mas na prática é defesa. E defesa constante não leva ao crescimento, apenas evita a queda. O problema é que enquanto a pessoa evita a queda, ela também evita a subida. E no mercado financeiro, no trabalho e na vida, ficar parado é o mesmo que regredir. Inflacionado, competitivo e impiedoso, o mundo não espera ninguém se sentir pronto para agir. O conforto foi vendido como objetivo, mas nunca foi objetivo, sempre foi armadilha. A classe média construiu um verdadeiro altar em cima da estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade geográfica, estabilidade financeira, estabilidade social. Mas em um sistema econômico que premia movimento, quem idolatra a estabilidade perde de forma silenciosa. Quando a pessoa escolhe o conforto, ela abre mão da expansão. Isso não é uma metáfora, é mecânico. Expansão exige desconforto, porque requer aprendizado, risco calculado, repetição, erro, ajuste e exposição. O conforto evita tudo isso. E por isso o conforto é naturalmente inimigo da prosperidade. Napoleon Hill enxergou isso muito antes dos economistas modernos. Para ele, a mente humana só se desenvolve sob tensão construtiva. A ausência de tensão gera estagnação. E estagnação, no campo financeiro, gera dependência. O conforto se torna destrutivo quando a pessoa começa a criar argumentos para justificá-lo. Ela diz que está sendo cautelosa, quando na verdade está paralisada. Diz que está sendo realista, quando na verdade está ansiosa. Diz que está mantendo o que tem, quando na verdade está perdendo o que poderia ter. O grande erro é que o conforto se camufla como prudência, e a prudência é valorizada socialmente. Pais ensinam prudência. Professores reforçam prudência. Empresas exigem prudência. E assim a pessoa cresce achando que prudência é o mesmo que segurança. Mas segurança é o que você constrói, não o que você evita. Há também o fator psicológico. O cérebro humano foi programado para evitar perda, não para buscar ganho. Na biologia, isso é equilíbrio. Na economia, isso é pobreza. Quem deseja prosperar precisa desfazer essa programação ancestral e, como Hill dizia, impor direção ao próprio pensamento. O conforto se torna a justificativa perfeita para não tomar decisões. O não decidir é confortável. O ficar onde está é confortável. O seguir o fluxo é confortável. Mas o que é confortável para o cérebro é destrutivo para o patrimônio. A prosperidade é, antes de tudo, uma ruptura. Uma ruptura entre quem você é e quem você quer ser. Entre onde você está e onde você pretende chegar. Entre o que você faz e o que o resultado exige. Rupturas não acontecem em ambientes confortáveis. E é aqui que está o detalhe mais cruel. O hábito do conforto não paralisa apenas as ações. Ele paralisa a imaginação. A pessoa deixa de imaginar futuros melhores porque imaginar dói. E quando a imaginação morre, a ambição morre junto. E quando a ambição morre, a prosperidade se torna impossível. Existe um segundo hábito que parece inteligente, quase virtuoso, mas que na prática age como uma prisão econômica: o culto à estabilidade. A estabilidade se tornou um ideal social moderno. Um emprego estável, um salário estável, uma vida estável, uma rotina estável.
A palavra carrega uma sensação de maturidade, responsabilidade e normalidade. Ninguém é criticado por buscar estabilidade. Pelo contrário, é elogiado. A instabilidade é vista como imprudência, irresponsabilidade ou loucura. O problema é que o mundo real recompensa o oposto. Estabilidade e prosperidade não são apenas coisas diferentes. Muitas vezes, são mutuamente excludentes. A classe média busca estabilidade porque foi educada emocionalmente para evitar o risco. A classe rica busca crescimento porque foi educada cognitivamente para lidar com o risco. Essas duas mentalidades produzem destinos financeiros completamente diferentes. E aqui está o ponto mais importante. Estabilidade é um sistema de defesa, não de avanço. Ela não foi projetada para fazer você prosperar. Foi projetada para evitar que você volte para trás. Mas evitar retrocesso não é o mesmo que avançar. E o tempo não permanece neutro enquanto você se protege. Enquanto um adulto busca estabilidade, outro, muitas vezes com menos talento, ganha espaço, acumula ativos, desenvolve habilidades e assume posições que alteram sua trajetória. A estabilidade deixa você firme, mas o mundo se move. Quando o mundo se move e você não, você retrocede, mesmo parado. Há uma forma mais elevada de estabilidade, a que Napoleon Hill chamou de segurança verdadeira. Essa segurança não vem de salário, diploma ou status. Vem de 3 pilares. 1. Habilidade valiosa. 2. Independência decisória. 3. Capacidade de multiplicar valor. Esses 3 elementos criam o que podemos chamar de estabilidade ativa. É a estabilidade construída sobre autonomia, não sobre dependência. O problema é que a maioria das pessoas confunde a estabilidade que dá sensação com a estabilidade que dá liberdade. A estabilidade da classe média é construída sobre dependência. Dependência de salário, dependência de emprego, dependência de rotina, dependência de previsibilidade. Se qualquer variável externa muda, empresa, mercado, tecnologia, saúde, economia, toda a estrutura rui. Por isso é tão comum ouvir adultos dizerem: eu só preciso que tudo continue como está. Mas nada permanece como está. O tempo dissolve estabilidade. Sempre dissolveu, sempre dissolverá. O culto à estabilidade também sufoca a ambição. Quando a pessoa deseja apenas manter o que tem, ela perde o impulso de conquistar o que não tem. E quando o impulso se perde, o movimento acaba. Sem movimento, não há aumento de renda, não há aquisição de ativos, não há construção de patrimônio, não há autonomia. O mais curioso é que, historicamente, estabilidade sempre foi um efeito colateral da prosperidade, não o caminho até ela. Pessoas que prosperam acabam estáveis. Pessoas que buscam estabilidade antes da prosperidade acabam estagnadas. Napoleon Hill argumentava que o medo da pobreza é o mais poderoso de todos os medos humanos. Esse medo não leva as pessoas ao trabalho árduo, como muitos imaginam. Leva à conformidade, à rigidez e à busca desesperada por segurança. E essa busca paralisa a mente. A estabilidade é uma forma elegante de fuga. Uma fuga socialmente aceita e emocionalmente confortável, mas que traz um custo altíssimo: a própria liberdade futura. O que torna essa prisão tão eficiente é que ela não se apresenta como prisão. Ela se apresenta como prudência, responsabilidade e maturidade. Mas a maturidade verdadeira não é evitar riscos, é aprender a calculá-los. A pessoa estável vive com o conforto da previsibilidade e o desconforto da impotência. A pessoa que busca prosperidade vive com o desconforto da incerteza e o conforto da evolução. Ambos os caminhos cobram um preço. A diferença é que um paga juros, o outro paga dividendos. Enquanto a estabilidade oferece proteção emocional imediata, a prosperidade oferece proteção financeira futura. E o futuro, inevitavelmente, sempre chega. Se há um hábito que quase nunca é questionado, porque soa maduro, equilibrado e sensato, é o medo disfarçado de responsabilidade. É muito raro que alguém diga: eu tenho medo de tentar.
É muito comum que alguém diga: "Eu não posso arriscar agora." Observe a diferença. Uma frase revela fragilidade, a outra revela suposta racionalidade. Mas na origem é a mesma coisa: medo. A mente adulta é especialista em construir justificativas nobres para emoções primitivas. Não é covardia, é prudência. Não é paralisia, é planejamento. Não é insegurança, é responsabilidade. E quanto mais inteligente a pessoa é, mais sofisticadas se tornam as justificativas. Medo não é o inimigo. Medo é informação. O problema é quando o medo toma o volante e se torna princípio de decisão. Quando isso acontece, a pessoa passa a viver defendendo o que tem, não conquistando o que poderia ter. Existe uma diferença enorme entre proteger algo valioso e proteger algo mediano. A classe média protege o que a classe rica arrisca. E por isso, o jogo nunca se inverte. O medo travestido de responsabilidade cria adultos altamente funcionais e profundamente limitados. Eles fazem tudo certo, mas dentro de um campo pequeno. Cumpriram o que a sociedade pediu, mas não o que sua capacidade permitiria. São adultos que evitam frustrações, mas também evitam vitórias. Napoleon Hill viu isso com clareza. Para ele, a maior tragédia não era a pobreza material, mas a pobreza de ambição. Ambição aqui não no sentido vulgar, de desejo de poder ou ostentação, mas ambição espiritual, a capacidade de imaginar possibilidades maiores do que a realidade atual. Quando o medo assume a forma de responsabilidade, essa ambição se atrofia. A pessoa não sonha mais porque sonhar cria ansiedade. E a mente humana evita a ansiedade com uma precisão quase cirúrgica. E o mais perverso é que o medo pode se camuflar nos melhores papéis. Responsabilidade com filhos, responsabilidade com família, responsabilidade com trabalho. Ninguém discute responsabilidade. E justamente por isso, o medo encontra nela um disfarce perfeito. O medo torna-se moralmente defensável. E quando um comportamento destrutivo encontra uma justificativa moral, ele se torna praticamente impossível de remover. Isso se manifesta no mercado de trabalho, quando adultos se agarram a empregos que não crescem, não evoluem e não valorizam, apenas porque não podem arriscar. Se manifesta no consumo quando compram o que o grupo social aprova, e não o que fortalece o patrimônio. Se manifesta nas decisões financeiras, quando evitam qualquer forma de investimento que não seja completamente estéril. Mas a consequência mais profunda não é financeira, é cognitiva. O medo reduz o raio de exploração mental. Quando você evita o risco, você evita o aprendizado. E quando evita o aprendizado, você evita a expansão. E sem expansão, a prosperidade não tem terreno fértil. Há um paradoxo pouco discutido. A responsabilidade verdadeira envolve risco. Criar um patrimônio é assumir risco. Construir autonomia é assumir risco. Romper dependências é assumir risco. Até tomar uma decisão é um ato de risco, porque envolve perder alternativas. E é exatamente isso que o medo quer evitar. Hill dizia que a mente que teme não cria. E ele estava certo. Criar exige exposição, exige vulnerabilidade, exige erro. Quem busca a responsabilidade como forma de controlar variáveis está, na verdade, apenas evitando viver um processo que ninguém controla completamente. A sociedade adulta construiu um sistema onde o medo não é tratado como emoção, mas como estratégia. E uma estratégia medrosa produz vidas estáveis e irrelevantes. A prosperidade, por sua vez, exige o oposto: coragem estratégica. Coragem não é ausência de medo, é a capacidade de agir mesmo com medo. É por isso que há tantos adultos inteligentes fazendo escolhas pequenas, não por falta de capacidade, mas por falta de amplitude. A mente encolheu tentando proteger a vida, e ao proteger, impediu a expansão, e ao impedir, sacrificou liberdade. Se existe um hábito moderno que parece sofisticado, racional e merecido, mas que destrói silenciosamente a prosperidade, é o consumo simbólico. O consumo simbólico não nasce da necessidade, nem do prazer genuíno. Nasce do desejo de comunicar algo.
comunicar status, pertencimento, competência, evolução ou simplesmente normalidade. Não consumimos apenas para ter, consumimos para ser vistos. Esse comportamento é antigo, mas o mundo contemporâneo o multiplicou. Hoje, produtos, serviços e experiências carregam significados que não são funcionais, mas sociais. A pessoa não compra um carro, compra a narrativa que o carro conta. Não compra uma roupa, compra o que a roupa sinaliza. Não compra uma viagem, compra o símbolo de quem pode viajar. Objetos se tornam mensagens, e mensagens custam caro. O problema é que sinais sociais não produzem retorno econômico, produzem apenas retorno emocional e reputacional. E mesmo esse retorno é de curta duração. O prazer do consumo simbólico é um analgésico, reduz a dor momentânea da comparação, mas aumenta a dor estrutural da falta de prosperidade. Há um fenômeno psicológico interessante aqui. Quanto mais a pessoa se sente distante da prosperidade, mais ela consome símbolos dela. É o mecanismo compensatório da classe média. Em vez de construir patrimônio invisível, ela constrói prosperidade visível. A classe rica faz o oposto. A classe rica acumula ativos. A classe média acumula sinais. Napoleon Hill, quando estudou centenas de homens e mulheres que construíram riqueza ao longo do século XX, percebeu algo crucial. Todos investiam primeiro em capacidade, depois em autonomia e só por último em símbolo. O símbolo era consequência, nunca estratégia. O consumo simbólico tem uma característica destrutiva adicional. Ele adia decisões importantes. Enquanto o símbolo existe, a sensação de distância diminui. O problema não parece tão urgente. A mente entende: eu estou vivendo bem. Quando essa sensação desaparece, o consumo se repete. É a dopamina do pertencimento. E esse pertencimento custa caro. O consumo simbólico também mantém as pessoas presas ao trabalho, não porque precisam sobreviver, mas porque precisam sustentar o estilo de vida que comunica quem elas acreditam que são. É comum ouvir adultos dizerem que precisam de mais liberdade, ao mesmo tempo em que criam uma vida financeiramente impossível de sustentar sem encarceramento laboral. Essa é a contradição central da classe média. Deseja liberdade, mas financia prisão. Outro ponto importante é que o consumo simbólico não é irracional. Ele responde a um problema real. Ninguém quer se sentir inferior. Ninguém quer se sentir invisível. Ninguém quer parecer incompetente ou atrasado. O símbolo reduz essa dor. Mas assim como um anestésico, ele não cura, apenas adia o diagnóstico. O curioso é que existe um limite invisível que ninguém discute. Quanto mais a pessoa gasta para parecer rica, menos dinheiro sobra para construir riqueza. Isso cria uma ilusão de prosperidade que impede a prosperidade real. E quanto mais tempo essa ilusão persiste, mais difícil se torna desmontá-la, porque ela se torna parte da identidade da pessoa. Há também um viés temporal aqui. A classe média compra símbolos para o presente. A classe rica compra instrumentos para o futuro. Um compra para exibir, o outro compra para multiplicar. O símbolo é imediato, o instrumento é demorado, e o ser humano, por natureza, prefere o imediato. É o que os economistas chamam de desconto temporal hiperbolizado. Hill chamava de falta de controle sobre o desejo. O consumo simbólico ainda tem outra função. Ele silencia a inquietação. Quando a pessoa percebe que está estagnada, que não evoluiu, que não avançou, que a carreira não subiu, que o salário não aumentou, que a vida não mudou, surge angústia. O símbolo reduz essa angústia. Não resolve, mas alivia. É por isso que ele funciona como anestesia social. E é por isso que é tão perigoso. Enquanto a classe média continua anestesiada, a classe rica continua acumulando. Os anos passam, a diferença aumenta, até que o abismo se torna irreversível. Existe um hábito financeiro que parece sensato, racional e até admirável, mas que age como um freio invisível na construção de riqueza, o acúmulo improdutivo. A pessoa acumula dinheiro, guarda, protege, evita gastar, evita investir, evita arriscar.
Mantém o que tem com disciplina. Isso parece virtude, e muitas vezes até é o primeiro passo, mas quando não evolui para o próximo estágio, se transforma em estagnação. Guardar dinheiro não é errado. O erro é guardar dinheiro de um jeito que não evolui. A única finalidade do dinheiro é ser transformado em algo: capacidade, autonomia, ativos, renda, tempo ou liberdade. Dinheiro parado não cresce. E se não cresce, perde batalha para o tempo. A mente da classe média possui um mecanismo curioso. Quanto menos a pessoa tem, mais ela tende a se agarrar ao que possui. Isso é biológico. O cérebro humano sente mais dor ao perder do que prazer ao ganhar. Por isso, o acúmulo improdutivo é confortável, protege contra a dor da perda. O problema é que essa mesma proteção impede o ganho. Guardar dinheiro sem multiplicação é como capturar água e não irrigar. O reservatório existe, mas não cria vida. Napoleon Hill dizia que dinheiro é timidíssimo, foge de quem o teme. O acúmulo improdutivo é exatamente isso: medo de ativar o dinheiro, medo de colocá-lo em movimento, medo de explorar, medo de transformar. Esse comportamento tem origem cultural. Em muitas famílias, o trabalho sempre foi a única forma de produzir renda. Como o trabalho é limitado, o dinheiro é visto como frágil. Logo, acumular e manter é considerado a estratégia mais segura. Mas o mundo mudou e o dinheiro só cresce em movimento. A classe rica entende isso intuitivamente. Riqueza não é sobre guardar, é sobre organizar fluxos. Fluxos de capital, de informação, de oportunidade e de decisão. Guardar é o estágio 1. Multiplicar é o estágio 2. A classe média fica presa no primeiro. O acúmulo improdutivo também serve como autodefesa emocional. A pessoa sente que não está prosperando, não está acumulando patrimônio, não está expandindo renda, não está evoluindo profissionalmente, mas como tem dinheiro guardado, sente uma sensação de controle. É uma compensação silenciosa. Esse dinheiro guardado se torna uma espécie de talismã psicológico. Ele reduz a ansiedade, mas não aumenta o patrimônio. É como ter um barco parado no porto. Não afunda, mas também não atravessa oceano nenhum. A cultura do acúmulo improdutivo também cria uma identidade. Pessoas que sabem guardar dinheiro tendem a se orgulhar disso, e, com razão, é melhor do que desperdiçar. Mas esse orgulho pode impedir o próximo passo, que é usar o dinheiro para comprar tempo, capacidade, conhecimento ou ativos. Aqui está um ponto que quase ninguém discute. Enriquecer exige transferência de energia, não aprisionamento dela. Dinheiro é energia condensada. Se não flui, não se expande. E onde não há expansão, não há liberdade. O acúmulo improdutivo também reforça um vício mental da classe média: o foco em proteção em vez de construção. Construir dói. Construir arrisca. Construir exige pensar. Proteger exige apenas evitar. O mais trágico é que o acúmulo improdutivo cria uma ilusão de racionalidade. A pessoa diz: eu tenho uma reserva. Mas reserva não é prosperidade. Reserva é sobrevivência. E ninguém chega ao topo sobrevivendo, chega construindo. O acúmulo só se torna virtude quando evolui para a multiplicação. Isso significa aprender a investir, aprender a empreender, aprender a criar valor, aprender a comprar ativos e aprender a comprar liberdade futura. Hill via isso como uma transição de mentalidade, do medo para a intenção. No estágio do medo, o dinheiro é uma defesa. No estágio da intenção, o dinheiro é uma ferramenta. Quando a pessoa entende essa virada, o dinheiro deixa de ser algo que ela guarda e passa a ser algo que ela direciona. E direcionamento é o primeiro passo para a autonomia. Existe um hábito que parece extremamente inteligente e até celebrado, mas que sabota silenciosamente a prosperidade. O foco no ganho em vez do foco na multiplicação. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar mais. Ganhar mais salário, ganhar mais renda, ganhar mais oportunidades, ganhar mais reconhecimento. Ganhar se torna o objetivo central da trajetória profissional. E à primeira vista, isso faz sentido. Afinal,
ganhar mais parece o caminho natural para enriquecer. Mas não é. Ganhar mais não garante riqueza. Ganhar mais apenas aumenta a quantidade de recursos disponíveis. A prosperidade começa quando o ganho é convertido em multiplicação. E essa conversão é rara, extremamente rara. É comum ouvir alguém dizer: se eu ganhasse mais, minha vida seria diferente. Essa frase é falsa quase sempre. A vida só muda quando a estrutura muda, não quando a renda muda. A renda melhora o presente. A multiplicação melhora o futuro. A classe média mede sucesso por ganhos. A classe rica mede sucesso por multiplicação. Essa diferença cria destinos completamente diferentes. Dois adultos podem trabalhar igualmente duro, igualmente bem e igualmente honestamente. Um permanece dependente da renda, o outro se torna dependente dos ativos. O foco no ganho cria uma armadilha cognitiva. A pessoa acredita que o problema é que ela ganha pouco. Mas na maioria dos casos o problema é que ela multiplica quase nada. O mundo está cheio de pessoas que ganham muito e continuam presas. Porque o que multiplica não é o trabalho, é o patrimônio. Napoleon Hill dizia que o homem que troca tempo por dinheiro está preso ao único recurso que não pode expandir. O tempo é finito. A multiplicação, não. O limite da renda é o limite do corpo e do calendário. O limite da multiplicação é o limite do pensamento. É por isso que pessoas brilhantes conseguem ganhar bem e, mesmo assim, envelhecer financeiramente frágeis. Enquanto preservam o foco em melhorar salário, função, cargo, posição ou faturamento, ignoram completamente a construção de ativos. E quando percebem o erro, o tempo já cobrou juros. É importante entender algo que quase ninguém discute. Salário alto não é sinal de prosperidade, apenas sinal de utilidade. O mercado paga pelo que você faz. O patrimônio paga pelo que você é capaz de construir sem fazer. A mentalidade do ganho também cria um padrão de consumo perigoso. Quando a renda aumenta, o estilo de vida acompanha. Isso não é falta de disciplina, é mecanismo psicológico. O ganho cria sensação de progresso. O consumo consolida esse progresso na mente. Mas progresso financeiro real não acontece no consumo, acontece na alocação. As pessoas que prosperam cedo na vida não focam no quanto ganham, mas no quanto multiplicam. Ganhar é o meio, multiplicar é o fim. Uma pessoa pode enriquecer com ganhos modestos se multiplicar bem. Outra pode empobrecer com ganhos altos se multiplicar mal ou não multiplicar nada. A multiplicação não acontece no trabalho. A multiplicação acontece quando o dinheiro se torna agente, não apenas resultado. Isso significa direcionar capital para ativos produtivos, ativos financeiros, ativos intelectuais, ativos operacionais, ativos de autonomia, ativos de rede. Cada um desses ativos tem um papel na construção da liberdade futura. Mas nenhum deles pode existir se a pessoa permanece mentalmente presa no estágio do ganho. A multiplicação exige paciência, e paciência exige visão. Quem não enxerga horizonte de longo prazo sempre escolherá o ganho imediato. E o ganho imediato é quase sempre consumido. O ganho de longo prazo é quase sempre acumulado e multiplicado. Hill insistia que o pensamento organizado era a base da riqueza. Não o talento, não o diploma e não o esforço. Pensamento organizado permite diferenciar ganho de multiplicação. Sem essa diferenciação, a pessoa se torna escrava do próprio esforço. Em resumo, ganhar mais aumenta o conforto. Multiplicar mais aumenta a liberdade. Conforto é presente, liberdade é futuro. E o adulto que sacrifica futuro para proteger presente está apenas adiando a dor. Poucos hábitos parecem tão inteligentes e tão moralmente elevados quanto o hábito de valorizar o próprio esforço. Desde muito cedo aprendemos que trabalhar duro é sinal de virtude, honra e responsabilidade. E é verdade, o esforço tem valor. O problema é que no campo financeiro, esforço e resultado raramente caminham juntos. No mundo econômico,
Esforço não é a moeda. Resultado é: a sociedade construiu um mito confortável, o de que quem trabalha duro prospera. Mas isso não é o que acontece na prática. Milhões de pessoas trabalham duro todos os dias e jamais chegam perto da liberdade financeira. Enquanto isso, outras que trabalham de maneira aparentemente leve constroem riquezas gigantescas. Isso não acontece porque existe injustiça moral, mas porque existe estrutura. O esforço está ligado ao corpo. O resultado está ligado à estratégia. E estratégia sempre vence corpo no longo prazo. Essa confusão é especialmente comum na classe média. Ela cresce acreditando que dedicação é o principal fator de ascensão. Enquanto isso, a classe rica cresce entendendo que a ascensão é resultado de inteligência alocacional. Onde colocar o tempo, onde colocar o dinheiro, onde colocar a energia, onde colocar a atenção e onde colocar o risco. Quando uma pessoa confunde esforço com resultado, ela cria uma relação de orgulho com o próprio cansaço. Ela mede sua importância pelo quanto se desgasta, mede mérito pelo sofrimento, mede valor pela carga. O mercado, porém, não mede nada disso. O mercado mede impacto. Napoleon Hill observou isso com precisão ao estudar mais de 500 indivíduos notavelmente bem-sucedidos. Ele descobriu que nenhum deles ficou rico apenas pelo esforço. Ficaram ricos porque canalizaram o esforço em direção ao resultado certo. Esforço sem direção é apenas movimento. Movimento sem intenção é apenas desgaste. O erro de confundir esforço com resultado também cria um mecanismo psicológico perverso. A pessoa acredita que, porque se esforçou, merece prosperar. O mundo não funciona de acordo com merecimento moral. Funciona de acordo com estrutura e consequência. A pessoa que trabalha duro enquanto ignora multiplicação, alocação, autonomia e construção de ativos está jogando um jogo infinito com ferramentas finitas. O corpo cansa, a mente cansa, as horas acabam e o tempo passa. O resultado não melhora apenas porque o esforço aumenta. É comum ver adultos inteligentes chegarem aos 40, 50 ou 60 anos com uma sensação de injustiça silenciosa. Eles dizem para si mesmos: eu fiz tudo certo. Trabalharam duro, não gastaram de forma irresponsável, cumpriram o que era esperado. Mas o erro não estava na moral, estava na estratégia. O caminho foi socialmente aprovado, mas economicamente insuficiente. O esforço também cria uma ilusão de progresso. O corpo cansado dá a impressão de que algo está sendo construído, mas essa impressão é enganosa. Construção é resultado, não cansaço. Há pessoas que terminam o dia exaustas e não movem 1 centímetro em direção à liberdade financeira. Há outras que terminam o dia com energia sobrando e estão sistematicamente se aproximando dela. O esforço também pode ser usado como anestesia mental. O trabalho intenso impede o questionamento. Enquanto a pessoa está ocupada, ela não precisa refletir sobre as escolhas que fez. Esforço vira fuga, e fuga vira estilo de vida. Essa é uma razão pela qual tantos adultos evitam pensar sobre finanças. Pensar dói mais do que trabalhar. O trabalho dá validação imediata. O pensamento cobra responsabilidade futura. Hill chamava isso de a tirania do hábito. A pessoa se ocupa para não enfrentar o real problema. No fim das contas, existe uma diferença brutal entre trabalhar duro e trabalhar certo. Trabalhar duro mantém a pessoa dentro do sistema. Trabalhar certo permite que ela compre liberdade do sistema. E liberdade, não esforço, é a verdadeira recompensa do jogo econômico. Até aqui, desmontamos a lógica que aprisiona a maioria das pessoas em uma trajetória de esforço, estabilidade, prudência, acúmulo e consumo simbólico. Agora, é preciso revelar algo ainda mais incômodo. A prosperidade não é um prêmio moral, é um jogo estrutural. E como todo jogo exige estratégia, inteligência e adaptação, não apenas esforço. O primeiro erro é acreditar que prosperidade é uma consequência automática de trabalhar, poupar e evitar dívidas. Essa narrativa é reconfortante, mas falsa. Ela funcionava parcialmente em economias antigas, onde o tempo trabalhava a favor.
Hoje, o tempo trabalha contra. Inflação, tecnologia, competição e complexidade financeira transformaram a prosperidade em um jogo onde quem apenas evita perder, inevitavelmente perde. O verdadeiro jogo da prosperidade não é jogado no campo do consumo, mas no campo da alocação. É aqui que ocorre a grande separação. Enquanto a classe média aloca tempo para ganhar dinheiro, a classe rica aloca dinheiro para ganhar tempo. Um vende horas, outro compra liberdade. A prosperidade no mundo adulto é comprada. E o que compra não é só dinheiro, é capacidade. Capacidade de decidir, capacidade de esperar, capacidade de investir, capacidade de aprender, capacidade de se adaptar, capacidade de dizer não. A classe média se especializa em sobreviver. A classe rica se especializa em construir. Sobrevivência é defensiva. Construção é ofensiva. E em qualquer jogo não se vence apenas defendendo. É aqui que o jogo revela sua parte mais invisível. Prosperidade nasce de multiplicadores, não de adições. Enquanto a maioria busca acrescentar ganhos, a minoria busca multiplicar capacidades, ativos e oportunidades. Isso explica por que uma pessoa pode trabalhar 30 anos e terminar estagnada, enquanto outra, que trabalha muito menos tempo, constrói abundância. Um opera no campo da soma, outro opera no campo da exponencialidade. Napoleon Hill estava fascinado por isso. Para ele, a mente que não multiplica inevitavelmente se torna dependente. Dependente do emprego, dependente do governo, dependente da família, dependente do mercado. A dependência cria medo. O medo cria docilidade. E a docilidade mantém o sistema funcionando, mas nunca liberta ninguém. O jogo da prosperidade também tem uma característica brutal. Ele é lento no começo e rápido no final. Isso faz com que muitos desistam no exato momento em que deveriam persistir. O início do jogo é chato, invisível e humilhante. É quando você estuda sem retorno, investe sem recompensa, trabalha sem reconhecimento e economiza sem prestígio. Nenhuma dessas coisas é celebrada socialmente. Por isso poucos passam dessa fase. O meio do jogo é confuso. É quando surgem decisões difíceis: investir ou consumir, expandir ou manter, arriscar ou proteger. É aqui que muitos recuam, porque o medo cobra juros emocionais altíssimos. A dor da dúvida é maior do que a dor do esforço. O final do jogo é elegante. É quando o acúmulo de ativos começa a emitir sinais: juros compostos, renda passiva, oportunidades seletivas, autonomia de agenda e expansão mental. Aqui o sistema começa a trabalhar para você, e não o contrário. Mas esse estágio só existe para quem resistiu ao início lento e ao meio confuso. O que poucos percebem é que esse jogo não depende apenas de inteligência ou de dinheiro, mas de intencionalidade. Prosperidade não é acidental, é intencional. Exige direção, e direção é algo que a maioria das pessoas não tem. A maioria tem rotina, não direção. Tem objetivos soltos, não estratégia integrada. Tem desejos, não planos. E aqui está a regra mais importante desse jogo. Se você não toma decisões intencionais, o mundo toma decisões por você. E o mundo raramente toma decisões que te libertam. Quando Napoleon Hill começou a estudar indivíduos que haviam construído riqueza em escala, ele percebeu algo desconfortável. Nenhum deles vencera por seguir as recomendações da classe média. Na verdade, muitos prosperaram justamente porque fizeram o oposto. Hill não procurava frases de efeito, nem slogans de autoajuda. Seu interesse era estrutural. Como essas pessoas pensavam, como decidiam, como se comportavam diante do risco, como avaliavam oportunidades, o que consideravam prioridade e, principalmente, quais hábitos mentais permitiam que elas multiplicassem em vez de apenas ganhar. Ao mapear isso por 2 décadas, ele chegou a um diagnóstico simples e devastador. A mente comum trabalha para o dinheiro. A mente treinada faz o dinheiro trabalhar para ela. Isso resume o ciclo inteiro. A classe média funciona no modo esforço. Ganho, consumo, estabilidade, esforço. É um ciclo fechado, defensivo e finito. A mente que prospera funciona no modo direção.
construção, multiplicação, autonomia, liberdade. É um ciclo aberto, expansivo e infinito. O primeiro ataque de Hill foi contra a ideia de que o trabalho, por si só, produz riqueza. Para ele, o trabalho era apenas o início da construção, não o fim. O objetivo do trabalho era gerar capital inicial, conhecimento inicial, rede inicial. Depois disso, o trabalho deveria ser organizado de forma a liberar tempo para construir. Esse era o ponto que quase ninguém percebia. Hill via 3 inimigos principais da prosperidade. 1. O medo. 2. A indecisão. 3. A procrastinação. Medo prende, indecisão paralisa, procrastinação dissolve. A classe média sofre dos 3, mas racionaliza cada um como responsabilidade. O medo vira prudência. A indecisão vira cautela. A procrastinação vira planejamento. O resultado é que nada muda. Hill também observou que prosperidade não era fruto de talento excepcional, mas de consistência mental. Consistência para manter direção, consistência para suportar frustração e consistência para ignorar opiniões externas. Esse é um ponto que poucos reproduzem porque exige um tipo de coragem silenciosa, sem aplauso e sem validação social. Outra descoberta importante foi sobre o tempo. A classe média possui uma relação linear com o tempo. Trabalha hoje para receber no fim do mês. A classe rica possui uma relação composta com o tempo. Investe hoje para multiplicar no futuro. Um troca tempo por dinheiro. O outro usa dinheiro para comprar tempo. São arquétipos diferentes jogando jogos diferentes. Hill também desmontou o mito da estabilidade. Para ele, a estabilidade não era sinal de maturidade, mas de morte estratégica. Onde não há tensão, não há crescimento. Onde não há crescimento, não há multiplicação. Onde não há multiplicação, não há liberdade. Ele não romantizava o risco, mas entendia que o mundo recompensa quem se expõe de forma inteligente. Outro ponto que Hill revelava, que raramente é compreendido, é que prosperidade exige imaginação. Não imaginação fantasiosa, mas imaginação pragmática. A capacidade de ver possibilidades antes delas existirem. Quem não consegue imaginar um futuro diferente trabalha apenas para manter o presente. Por fim, Hill via a prosperidade como um projeto. Não um evento, não um golpe de sorte, não uma revelação mística, um projeto. E projetos exigem etapas, disciplina e paciência. A classe média busca eventos, um aumento, uma promoção, uma oportunidade única, uma sorte inesperada. O projeto é invisível no curto prazo e exponencial no longo prazo. Quando Hill concluiu suas pesquisas, ele não apresentou uma fórmula secreta. Ele apresentou uma ruptura mental. Pare de pensar como sobrevivente e comece a pensar como construtor. Pare de focar no ganho e comece a focar na multiplicação. Pare de buscar estabilidade e comece a buscar autonomia. Pare de valorizar esforço e comece a valorizar direção. Esse foi o golpe fatal no ciclo da estagnação. Desmontar o ciclo já é metade do trabalho, mas a outra metade, talvez a mais difícil, é substituí-lo por uma estratégia que funcione na vida real. A boa notícia é que a prosperidade não exige genialidade, sorte ou talentos raros. Ela exige uma reorganização de prioridades e comportamento. O primeiro passo é abandonar a crença de que prosperidade é consequência de trabalhar mais. Trabalhar mais aumenta a renda. Multiplicar mais aumenta a liberdade. Quem confunde esses dois objetivos passa a vida subindo a escada certa, apoiada na parede errada. A saída dessa espiral começa com uma decisão simples: mudar o foco do ganho para a construção. Ganho é imediato. Construção é acumulativa. Ganho recompensa o presente. Construção recompensa o futuro. A maioria sacrifica o futuro para aliviar o presente. Quem prospera faz o inverso. O segundo passo é redirecionar o propósito do trabalho. O trabalho não existe para pagar contas. Pagar contas é a consequência mais pobre do trabalho. O trabalho existe para gerar capital inicial, conhecimento, rede e habilidades. Quem vê o trabalho apenas como salário
reduz o papel do próprio trabalho à sobrevivência. A partir daqui, a estratégia exige 3 movimentos contínuos. 1. Acumular capacidade. 2. Acumular capital. 3. Acumular ativos. Capacidade é o que você pode fazer. Capital é o que você pode alocar. Ativo é o que trabalha sem você. Essa sequência tira o indivíduo do jogo linear e o coloca no jogo exponencial. Capacidade é invisível e, por isso, ignorada. A maioria prefere comprar símbolos visíveis do que capacidades invisíveis. Mas capacidades compram autonomia. E autonomia compra liberdade. E liberdade compra tempo. E tempo compra multiplicação. Nada disso aparece em cartão de crédito ou rede social. Capital é o passo intermediário. É o que sobra do esforço depois que o consumo simbólico é desmontado. O capital deve ser tratado como semente, não como troféu. Semente não serve para mostrar, serve para plantar. Ativos são a etapa final. São o único mecanismo no capitalismo que transforma a renda em independência. Sem ativos, o indivíduo permanece escravo do tempo. Com ativos, o tempo se torna escravo do indivíduo. O terceiro movimento é romper com a idolatria do conforto. Conforto é antídoto contra a ambição. Ambição aqui não no sentido de ostentação, mas no sentido de expansão. Conforto protege. Expansão confronta. A prosperidade não floresce em ambientes que não a desafiam. O quarto movimento é reorganizar a relação com o risco. O risco não é inimigo. A imprudência é. A classe média confunde os dois. Ela teme o risco e pratica a imprudência. A classe rica calcula o risco e evita a imprudência. Risco é ferramenta. Prudência é critério. Estabilidade é consequência. Nunca o contrário. O quinto movimento é entender o tempo como aliado. O tempo não é apenas passagem, é multiplicador. Hill sabia disso. Com juros compostos, disciplina e compreensão, o tempo se torna a força mais poderosa da prosperidade. O problema é que poucos usam o tempo como instrumento. A maioria o usa como desculpa. O sexto movimento é entender que prosperidade é um projeto. Projetos exigem fases. Fases exigem paciência. E paciência exige visão. Quem não enxerga o horizonte sempre escolherá o benefício imediato. E o benefício imediato destrói o benefício acumulado. Por fim, o sétimo movimento é aceitar a responsabilidade total. Não a responsabilidade moral, a responsabilidade estratégica. Estratégia não é culpa, estratégia é direção. Quando a pessoa assume que é autora da própria trajetória, ela abandona o papel de vítima econômica. Vítimas pedem, autores constroem. Essa é a linha que separa a estagnação da liberdade. No final, a prosperidade não é uma questão de sorte ou de sistema. É uma questão de organização mental. Aqueles que organizam a mente, direção, tempo, capital, capacidade, risco, inevitavelmente organizam a vida. E aqueles que organizam a vida, inevitavelmente organizam a riqueza. Não porque o mundo premia os mais virtuosos, mas porque o mundo funciona segundo leis que não se importam com virtude. Quem entende essas leis, constrói. Quem ignora, sobrevive. O que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive não é a inteligência, não é o diploma, não é a sorte, não é o esforço e nem a moral. É a forma como a pessoa estrutura o tempo, o capital e o pensamento. A maioria das pessoas derrota a própria prosperidade antes mesmo do jogo começar, porque concentra toda a energia no agora. O agora é urgente, mas o futuro é inevitável. A prosperidade não é construída para o presente, é construída apesar dele. A grande virada é entender que o mundo não recompensa quem faz muito, mas quem faz certo. Não recompensa quem trabalha duro, mas quem trabalha com direção. Não recompensa quem reduz risco, mas quem aprende a calculá-lo. Não recompensa quem consome símbolos, mas quem constrói ativos. E o mais libertador é que nada disso exige privilégios inacessíveis. Exige apenas que a pessoa pare de jogar o jogo que ensinaram e comece a jogar o jogo que funciona.
Enquanto a classe média tenta ganhar mais para viver melhor, quem prospera tenta viver melhor para poder multiplicar. Essa inversão muda tudo. A prosperidade é construída no silêncio, no método, na paciência e na intenção. É por isso que ela parece lenta demais no começo e rápida demais no final. Quem observa de longe acha que foi sorte. Quem vive o processo percebe que foi inevitável. Napoleon Hill nunca acreditou que riqueza era um evento. Para ele, riqueza era uma consequência. Consequência de disciplina, imaginação, decisão, ação e tempo. O erro é achar que a consequência aparece para quem deseja. Ela aparece para quem constrói. O que você faz com o que ganha importa muito menos do que o que você faz com o que sobra. E o que você faz com o que sobra importa muito menos do que o que você faz repetidamente com o que sobra. É o repetido, não o ocasional, que desenha o destino financeiro. No fim, existem dois tipos de adultos: os que buscam conforto imediato e os que buscam liberdade futura. Os primeiros ganham alívio, os segundos ganham autonomia, e a autonomia é a moeda mais valiosa do mundo moderno. É ela que compra tempo, que compra escolhas e que compra dignidade. A prosperidade não é sobre enriquecer, é sobre deixar de ser refém. Refém do chefe, refém do salário, refém do mercado, refém de terceiros, refém da economia, refém da idade. Quando Hill usava a palavra riqueza, muitos pensavam em dinheiro, mas o que ele estudava era uma forma de soberania, e é justamente por isso que tão poucas pessoas perseguem esse caminho. Ele exige responsabilidade total. Ele exige abandonar as desculpas confortáveis. Ele exige abandonar narrativas que mantêm a pessoa inocente, mas também impotente. Prosperidade tem um preço. O preço é a autoria. E a pergunta final, inevitável, é simples. Você está tentando ganhar mais ou está tentando construir liberdade? A diferença entre essas duas coisas é enorme. Uma mantém você preso ao próprio esforço. A outra coloca o próprio esforço para trabalhar por você. Essa é a escolha que divide os que prosperam dos que apenas sobrevivem. No próximo vídeo, vamos aprofundar esse ponto, porque a grande maioria das pessoas nunca percebe quando toma a decisão que sela seu destino financeiro. Ela não acontece em um momento dramático. Acontece em silêncio. Acontece quando ninguém está olhando. E quando essa decisão é tomada, quase sempre é tarde demais para perceber.